Ok, eu estou aqui com a portaria 1510, né? Você pode encontrar essa portaria aí no site do Ministério do Trabalho. Aí ela traz aqui os requisitos, né? As regras de funcionamento para o ponto eletrônico. Então veja aqui o artigo 1º, ela disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto. Esse SREP é o sistema de ponto eletrônico, né? Isso você deve assistir o DVD Ponto Eletrônico para saber como é que nós desenvolvemos esse sistema aí. O SREP, ele explica aqui, olha, é o conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos trabalhadores das empresas, previsto aí na CLT. O SREP deve registrar fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que desvirtue os fins legais a que se destina. Veja que não deve existir restrições de horário à marcação do ponto, não deve existir marcação automática de ponto, utilizando-se horários pré-determinados ou horário contratual, e exigência por parte do sistema de autorização prévia para a marcação de sobrejornada, né? Se houver hora extra, não deve ser necessário uma autorização de um supervisor ou algo assim, e existência de qualquer dispositivo que permita a alteração dos dados registrados pelo empregado. O artigo 3º ele fala do registrador eletrônico de ponto, o REP. Esse REP aqui é o relógio de ponto. É o equipamento de automação utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de trabalho. Para a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto, é obrigatório o uso do REP no local da prestação de serviço, vedados outros meios de registro, né? Já existe lá uma abertura em relação a isso, né, informando que a marcação pode ser realizada diretamente no SREP. Tá? Você deve, então, analisar lá no site, né, os novos documentos que foram disponibilizados que tratam sobre isso aí. Aqui ele vai trazer então os requisitos do relógio eletrônico de ponto, não interessa isso daí para a gente. Os dados que devem ser gravados na memória de trabalho, também a princípio aqui não nos interessa ou interessa? Vamos ver, olha. O que é que deve ser gravado na memória de trabalho? Do empregador. Tipo de identificação, CNPJ ou CPF, os dados do empregador. E os dados dos empregados, né? Então isso aqui nos interessa, tá? Nós vamos gerar aí um arquivo, né, que deve ser armazenado na memória de trabalho do relógio de ponto. Esse arquivo vai conter aí o nome e o PIS, pelo menos o nome e o PIS do empregado, né? Porque esses dados aqui são os que nós conseguimos extrair do relógio de ponto para realizar os procedimentos. As seguintes operações deverão ser gravadas de forma permanente na MRP. Inclusão ou alteração das informações do empregador na memória de trabalho, contendo os dados do empregador, a marcação de ponto com os dados do número do PIS, data e hora de marcação, ajuste do relógio interno, inserção, alteração e exclusão de dados do empregado, né? É possível também realizar isso daí. Nós vamos exportar um arquivo e aí ele deve conter o layout daquele relógio de ponto, né? Provavelmente nós não vamos fazer isso no treinamento, porque aí cada relógio de ponto tem um layout, tá? Então nós vamos deixar ali o componente para tratar os arquivos que nós temos, o layout aqui no caso dessa portaria, os 3 arquivos que são apresentados aqui. E esse arquivo para exportar para o relógio de ponto vai ficar a cargo de cada participante. Cada registro gravado na MRP deve conter número sequencial de registro, que é o NSR, consistindo em numeração sequencial e incrementos unitários. O que é que o REP deve prover, o relógio de ponto? Ele deve prover a marcação de ponto, né, e aqui vem os passos da marcação de ponto. Ele deve gerar o arquivo fonte de dados, o arquivo AFD,
E uma das funções do nosso componente vai ser realizar a leitura desse arquivo AFD, a gravação do AFD em dispositivo externo, por meio de porta fiscal, emissão de relatório da relação instantânea de marcações, cabeçalho com identificador do empregador, número sequencial de registro, número do PIS e nome do empregado e o horário da marcação. O registro da marcação de ponto gravado na MRP consistirá nesses campos: número sequencial de registro, o PIS do trabalhador, a data e a hora da marcação. O AFD, o arquivo fonte de dados, ele deve ser gerado pelo relógio de ponto. A nossa aplicação não gera esse AFD, tá? Ela só lê e trata esse AFD. Esse AFD gerado pelo relógio de ponto contém o quê? Todos os dados armazenados da MRP, segundo o formato descrito no anexo 1. Esse anexo 1 são os layouts dos arquivos que nós vamos analisar com calma, tá? O relógio de ponto deverá atender os seguintes requisitos. Aí vem aqui os requisitos do relógio de ponto. Comprovante do registro de ponto do trabalhador é um documento impresso para o empregado acompanhar, tá? Cada marcação sai esse comprovante aí do relógio de ponto, tá? E aqui vem os requisitos desse comprovante. O programa de tratamento de registro de ponto é o conjunto de rotinas informatizadas que tem por função tratar os dados relativos à marcação dos horários de entrada e saída, originário exclusivamente do AFD. Isso aqui a nossa aplicação deve fazer, né? Nós vamos realizar a leitura do AFD, o nosso componente vai fazer isso. E esses dados serão carregados lá na nossa aplicação de ponto. Daí ele vai gerar o relatório espelho de ponto eletrônico, de acordo com o anexo 2, e o arquivo fonte de dados tratados, é o AFDT. Né? E para que precisa disso? Tá? É porque o funcionário, ele pode chegar na empresa, começar a trabalhar sem ter registrado a entrada. Daí ele registra a saída para o almoço, não registra a entrada de novo, e registra a saída para ir embora. Então o que vai acontecer? Naquele dia vão haver duas marcações para esse funcionário. Uma meio-dia, uma 18 horas. Tá? Quando o supervisor ou o responsável pelo ponto, importar o arquivo AFD, vão existir dois buracos lá, duas entradas não registradas. Então ele precisa fazer o tratamento, incluir duas marcações aí. Tá? E esses dados que são tratados, essas alterações aí, isso vai sair no arquivo FDT. Na verdade, ele não pode mexer diretamente na marcação lá do AFD. Tá? Ele vai tratar esse arquivo, ele não altera o AFD. O AFD fica como está. Mas ele trata isso daí, armazena no banco de dados. E aí, quando for solicitado, o sistema deve gerar o arquivo AFDT, que vai exibir os dados que foram tratados nesse arquivo aqui. Tá? O sistema também deve emitir ou gerar o arquivo ACJEF. É o arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais. Também está lá no anexo 1. Nós vamos analisar com calma esses layouts aí. A função de tratamento dos dados se limitará a acrescentar informações para complementar eventuais omissões no registro de ponto ou indicar marcações indevidas. Tá? Então, não pode, por exemplo, excluir um registro do AFD. O usuário lá, o sistema vai permitir que informações sejam acrescentadas na falta de uma marcação, ou ele vai complementar uma omissão, tá? No registro. O fabricante do REP deverá se cadastrar junto ao Ministério do Trabalho, ok. Para o registro do modelo do REP não nos interessa isso daí. Veja que o fabricante do relógio de ponto ele tem que fornecer ao empregador um atestado técnico e termo de responsabilidade. Isso o fabricante do REP, Por enquanto, falou apenas dele. Agora olha só o que tem aqui, ó. O fabricante do programa de tratamento de registro de ponto eletrônico, aquele SREP, ou seja, você, que vai desenvolver o ponto eletrônico e vender para os seus usuários, também deverá fornecer ao consumidor do seu programa um documento denominado Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade.
assinado pelo responsável técnico pelo programa e pelo responsável legal pela empresa. Se você é o programador e dono da empresa, você vai assinar 2 vezes. Você é o responsável técnico e é o responsável legal, afirmando expressamente que o seu programa atende às determinações desta portaria, especialmente que ele não permite alterações no AFD, divergências entre o AFD e os demais arquivos e relatórios gerados pelo programa. Parágrafo 1º. A declaração deverá constar em seu término que os declarantes estão cientes das consequências legais, cíveis e criminais quanto à falsa declaração, falso atestado e falsidade ideológica. Este documento deverá ficar disponível para pronta apresentação à inspeção do trabalho. Aí tem aqui, olha, a portaria 793 de abril de 2011 disciplina a utilização da certificação digital para assinatura eletrônica do atestado a que se refere esse artigo, bem como instituir o modelo do referido atestado. Então você deve acessar aí essa portaria, né, para baixar esse documento, e você deve assinar digitalmente esse documento aí, né, de acordo com essa portaria, tá? Então, a coisa é séria, né? Você tem uma responsabilidade solidária, né? Não que você queira burlar, mas você tem que ter atenção a como o sistema está funcionando, porque não é simples de se fazer esse ponto eletrônico, né? Ele pode ficar ali com algumas falhas, e essas falhas podem fazer com que você, né, seja aí arrolado de repente num problema juntamente com o teu cliente, tá certo? Então, muita atenção ao desenvolver essas rotinas aí do ponto eletrônico. O empregador só poderá utilizar o SREP se possuir os atestados emitidos pelos fabricantes dos equipamentos e programas utilizados. O empregador deverá prontamente disponibilizar os arquivos gerados e relatórios emitidos pelo programa aos auditores fiscais do trabalho, né? Então, o auditor pode chegar lá, solicitar um AFDT, um ACJF e um espelho de ponto. E, conforme essa informação aqui, né, ele deverá prontamente disponibilizar isso daí. Então, realmente, essas funções elas devem estar no nosso sistema. Aqui o Ministério do Trabalho vai credenciar os órgãos para realização de análise de conformidade dos relógios de ponto. Aqui falando do órgão técnico credenciado. Ok, e aqui é concluída então concluído o texto dessa portaria, tá? Eu estou aqui com esse texto que eu baixei da internet, mas é interessante que você acesse o site lá do Ministério do Trabalho, né, para verificar se existem aí algumas outras portarias que vão complementando, né, como nós observamos aqui, olha, aqui já existe uma portaria que complementa esse artigo. Como nós vimos anteriormente em relação ao documento aqui, né, tem uma portaria que disciplina a utilização da certificação digital e tem o modelo do referido atestado, tá? Então é legal você analisar todos os documentos que estão disponíveis lá no site do Ministério do Trabalho. Tá? E a partir das próximas aulas nós vamos analisar aqui os layouts dos arquivos.